Hoje nós vamos conversar sobre os nossos animaizinhos de estimação. Qual o tamanho do seu amor por esses serzinhos tão especial que nos ajudam muito? Tem muitas pessoas que têm animaizinho de estimação, tá? Eu tenho minha Tícia, já estamos há 7 anos juntas nessa jornada, onde existe uma troca de amor, uma troca de cuidado. E esse é o olhar quando nós podemos olhar para essa troca de carinho, essa troca de amor, sem desequilíbrio. Sem desequilíbrio significa: eu amo você e eu sinto que existe uma troca. Então, quando eu falo dos animaizinhos de estimação, quando eu falo dos nossos seres, nós precisamos compreender um pouquinho mais em relação a todas as espécies do planeta Terra foram criados com algum objetivo. Por mais que nós não entendemos ou compreendemos o que essas espécies trazem para nós de benefício, ou nós trouxemos de benefício para eles, mas eles existem por alguma finalidade, foram criados para existir. Então, se nós pensarmos em todas as espécies que existem, desde uma planta, desde uma espécie de ser humano, uma espécie de animal, todas elas têm uma finalidade para equilibrar o nosso planeta Terra. Existe um equilíbrio onde todas elas fazem o seu sentido para que o nosso planeta Terra tenha o equilíbrio. Quando uma das espécies está em extinção, muitas vezes podem gerar desequilíbrios com a finalidade que eles têm. E isso não é diferente quando nós fizemos o olhar para culturas. Toda cultura ela tem sua tradição, toda cultura também traz um movimento de olharmos para o equilíbrio, que aquela cultura tem algo a me ensinar, assim como a minha cultura tem algo a ensinar a outra. Sempre existe trocas entre dar e receber. Então nós precisamos compreender que todos os animais, todas as plantas, querendo ou não, aceitando ou não, desejando ou não, tendo nojo ou não, né? Elas têm a sua finalidade. O que acontece que gera desequilíbrio quando nós falamos de animais de estimação é quando existe a retirada da sua função para o outro. Assim como nas constelações nós olhamos que algumas pessoas elas não estão no lugar delas, não estão na posição delas, e elas estão na posição de uma outra pessoa, ou na energia, na vibração, na repetição de outra pessoa. E quando ela está fazendo por outra pessoa, gera um desequilíbrio interno dentro do sistema familiar, gera um desequilíbrio interno dentro da pessoa, gerando um desequilíbrio externo também. Então, nesse desequilíbrio, vai trazendo ressonâncias e vai trazendo emaranhados. Esses emaranhados, muito nós, seres humanos, na sua falta de elaboração de luto, na falta de elaboração de colocar cada situação no seu devido lugar, ou se auto-perdoar por alguma coisa que aconteceu, trouxemos, ou por carências, ou trouxemos por emaranhados, ou trouxemos por exclusões, a presença desses animaizinhos e colocamos ele em substituição daquilo que me falta. Então, se eu fui uma criança onde não foi elaborado muito bem a relação do amor, onde existe o desequilíbrio, eu posso colocar este animalzinho onde ele precisa suprir a minha falta, a minha carência. E nesse suprir de vazio, existe a substituição. É onde eu não consigo elaborar e eu quero que ele seja uma representação para mim onde faltou. E esse faltar, ele também pode estar em irmãozinhos que não nasceram. Então, se existe uma exclusão de algum irmãozinho, porque pai e mãe não sabiam deste aborto, porque pai e mãe fizeram um aborto e não incluíram,
não trouxeram a inclusão, e esta outra criança que ela vem, ela pode colocar sim um animalzinho de estimação em substituição. Também vocês podem observar que quando um homem e uma mulher, onde estão envolvidos com uma criança, onde eles não trouxeram como uma inclusão, por exemplo, eu tenho uma criança e eu não cuidei desta criança, eu não dei suporte para esta criança, ou eu não incluir essa criança que não veio ao mundo, ou veio ao mundo, mas eu não incluí, não cuidei, não representei. Então ali existe o grande embaralhado, que é onde vocês vão ver o exagero dos pais, onde eles falam, meus filhos, né? Olham para os animaizinhos e dizem, meus filhos, e tratam como filhos, tratam exageradamente. Então tudo que é exageradamente, não estou falando de amor equilibrado, eu estou falando de exageros, aí tem que ser olhado sim, quem ou o que está por trás disso que não foi incluído. Quem não foi incluído? Não foi incluído um bebê da pessoa ou do casal, não foi incluído um irmãozinho, uma irmãzinha de das pessoas da casa, não foi incluído quem? Quem é? Estou falando aqui de exageros, a troca de amor e permitir que os animais sejam animais é outra questão. A questão de eu deixar um gato ser gato, ele vai ter a função dele. Qual é a função de um gato, por exemplo, dentro de uma casa? O gato, ele, né, os estudos mostram que o gato, além de dar muito amor ou de fazer a troca, ele tem uma grande função de equilibrar as energias do ambiente. Agora, se ele está numa função de colocação de uma criança que não foi colocada no sistema, então ele não pode fazer a função dele. Ou um cachorro que também tem uma finalidade de ensinar a lealdade, de estar com nós, de fazer esse papel grande, eles também têm um papel de contribuir com a troca de energia ou a transformação de energia da casa. Então, se ele não está no papel dele devido, então ele não vai poder fazer isso. Então, ele vai se comportar igual uma criança. E vocês podem observar que o animal, quando ele é animal, ele tem comportamento realmente de um animal. E eu lembro aqui que alguns dias atrás, eu olhando assim os depoimentos de algumas pessoas no Facebook, sabe, quando a gente vai olhando os conteúdos, uma pessoa fez uma pergunta, eu castrei o meu gato e o meu gato não fica em casa, ele quer sair, ele quer passear, e ainda alguém colocou embaixo, o seu gato, ele continua sendo um gato mesmo castrado. Então, quais são os comportamentos daquela espécie de animal é que vai fazer você perceber se às vezes ele está na função dele ou não. E por mais que está numa função de gato, de cachorro, ou de um coelhinho, ou de independente o que seja, quando deixamos essa espécie, esse animal, este nosso desejo de amor, né, essa troca de amor ser o que é, então existe um equilíbrio dentro de casa. Cada um tem a sua função, cada um vai contribuir dentro dessa casa com aquilo que pode, com aquilo que consegue. E aí nós não precisamos de substituição. Então, se você conhece pessoas que estão em desequilíbrio, onde estão exageradamente colocando outra espécie como seus filhos, então você pode dizer, tem alguma coisa de diferente aqui. Tem porque eu costumo às vezes dizer, o que você pode incluir é dizer, eu sou a sua mãe humana, o seu pai humano. Agora, reforçar muito, meu filhinho, meu papai, sua mamãe, seu papai, e ter comportamentos exagerados de pais com esses animais. E às vezes as pessoas têm esse exagero e não querem nem ter filhos, porque só querem cuidar fazer uma avaliação do que está por trás disso, qual é o motivo que eu cuido de outra espécie, mas não cuido da minha espécie.
Porque é mais fácil cuidar o filho dos outros, né? Porque o animalzinho não é nosso filho, ele é nosso filho adotivo, nosso adotivo entre aspas, assim, né? Mas como como que vai ficar? Ele tem um pai, ele tem uma mãe. Esse gato tem um pai, tem uma mãe. Esse cachorro tem um pai, tem uma mãe. Nós não podemos trabalhar com exclusões, lembram assim? Constelações trabalham com inclusão. Então esse animalzinho, ele tem sim os irmãozinhos dele, tem os pais dele, tem os vovô dele. Olha só como amplia. E se eu fizer a exclusão de que só a minha espécie é mais importante, eu estou trabalhando com a exclusão. Eu estou trabalhando com a exclusão. Então, trazer a inclusão. Esse animalzinho, ele tem a função dele, eu permito que ele faça a sua função e ele tem, né, este amor vai continuar. Eu faço a troca deste amor, eu te amo, eu te cuido, eu te desejo. Te desejo você brincando dentro de casa, né? Porque o animal, ele vai querer brincar, ele vai querer, ele tem a sua inocência, assim como nós também temos a nossa inocência. Ok? Então, se vocês perceberem que alguém tem um pouco exageradamente esse desejo muito grande de colocar como pai e mãe em outra espécie e não da sua espécie, observar qual é o emaranhado que está por trás disso, qual é a mensagem que está por trás disso, qual é a dificuldade de permitir que o animal seja um animalzinho, fazendo a função que ele tem para fazer. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você, pessoa, tem a sua missão. Tem a sua missão como pessoa, tem missão na sua família, tem uma missão na comunidade, tem uma missão com a sua cultura. E o animalzinho, ele também. A planta, ele também tem a sua missão e cada um no seu devido lugar, todos vão estar em equilíbrio. Ordem, lembra? Ordem. Constelação fala de ordem, pertencimento, da onde vem essas espécies, pertencimento, de quem veio antes, então tem o direito de estar no antes, tá bom? Equilíbrio de dar e receber, eu te amo, você me ama, eu te cuido, você me cuida, eu cumpro a minha tarefa como né, dentro dessa casa e você também cumpre a sua tarefa dentro dessa casa e a gente compartilha a mesma casa, cada um na sua função. Muito importante isso. Então deixa eles ser quem eles são, para eles fazer a função deles, para eles cumprir a missão que eles nasceram fazer também. Eles também têm a sua própria missão a realizar. Beijo, beijo para vocês e espero que vocês gostaram. Até mais!